Bom, a gente agora vai conhecer aqui um pouquinho, entender como que funciona a representação dos nossos materiais aqui dentro do Revit, tá? Aqui dentro da aba Gerenciar, a gente tem essa botãozinho, a ferramenta dos materiais, tá? Se a gente clica aqui, abre essa nossa janela com todos os materiais que tem configurados nesse arquivo, nesse template, tá? E aí, a gente vai entender como que funciona os materiais que a gente vai aplicar no nosso projeto. A gente vai aplicar esses dois materiais aqui, tá? Que é o material do Porto Belo Guache 15x15 e esse material aqui, que é a Eliane Montblanc 60 por 1,20 nas outras paredes. Esse daqui vai ficar no fundo do box e esse aqui nas outras paredes, tá? Então, é o seguinte. Primeiro eu vou explicar aqui para vocês o que são todas essas abas que tem aqui, tá? Vamos ver pelo guache para vocês entenderem. Então, olha só. O material ele já está pronto, tá? Eu só vou explicar passo a passo, caso a gente queira criar um material do zero. Primeiro de tudo, para criar um material do zero mesmo, ele vai vir um material sem configuração nenhuma, tá? Você vai clicar aqui nessa bolinha e vai vir aqui em criar novo material. Vai aparecer um padrão novo material, tipo material genérico, sem configuração absolutamente nenhuma. Você vai clicar com o botão direito e aí você pode colocar aí seu porcelanato teste, tá? Só para saber, por exemplo, que esse é o porcelanato que você está criando, tá? E aí você vai começar a configurar todas essas abas que estão aqui, essas 3 abas, tá? E aí eu vou explicar essas abas aqui pelo material do porcelanato do guache, tá bom? Bom, eu vou, primeiro de tudo, aqui na identidade, a gente tem o nome do material, né? E uma descrição dele, que essa descrição vai aparecer quando a gente puxar em alguma tabela ou algum identificador de material, tá? Então, a gente vai escrever só o nome, ó, esse nome que está aqui é o mesmo nome que está aqui, tá? E a gente identifica ele da forma que a gente quiser, tá bom? Aqui a gente pode escrever o fabricante específico, o modelo, o custo, até o link do site que a gente quer para encontrar onde é que está esse porcelanato, lá no site da Porto Belo, por exemplo, tá? E isso tudo tem como a gente puxar depois identificadores de materiais que a gente fala. Aqui na parte gráfica é como o nosso material vai ser representado graficamente quando ele estiver sendo visto em uma superfície ou quando ele estiver sendo cortado, tá? Quando ele estiver sendo visto, é o padrão de superfície. E quando ele estiver sendo cortado, é esse padrão de corte. Então, o que isso significa? O nosso material, ele é um guache, que é um revestimento da Porto Belo. Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês verem. É o revestimento da Porto Belo, que é um revestimento de 15x15, verdinho, bem clarinho, tá? Texturas, guache. É essa imagem aqui, tá bom? Então, essa imagem a gente tem aqui para a gente poder aplicar no nosso modelo, tá? A gente vai puxar ela aqui para dentro. Então, primeiro, aqui eu coloquei uma cor, que é a cor que vai aparecer. Eu coloquei um verde clarinho, tá? Vocês podem mexer aqui no que vocês quiserem. Na sequência, a gente tem aqui padrão de superfície. A gente vai clicar aqui no hatch. E aí, aqui, a gente vai escolher o seguinte. A gente tem 2 tipos de hatch que a gente pode trabalhar aqui dentro. A gente tem os padrões de superfície, né? Os hatches de desenho e os hatches de modelo, tá? Os hatches de desenho são representações gráficas de, por exemplo, materiais que não vão ter uma representação muito fiel à dimensão deles. Então, uma representação de areia, concreto, um aço, terra, né? São materiais, madeira, que são simplesmente uma representação gráfica. Tá? Então, por exemplo, a areia. A areia é um bando de pontilhadinho, né? Para representar um pontinho da areia. Mas isso não quer dizer que cada ponto desse representa o grão da areia, né? Então, ele não tem uma relação com a medida exata do material. Já esses padrões de modelo, eles têm uma relação direta com a dimensão que está escrita aqui. Então, por exemplo, esse quadriculado de 30 por 30, ele é um material que vai representar um quadriculado com 30 por 30 centímetros. 30 por 60, né? E aí tem lá o 15 por 15, que é o que a gente vai usar no nosso projeto. Ou seja, ele vai representar um quadriculado de 15 por 15. A gente pode mudar a escala do nosso projeto, né? Pode trabalhar na escala 1 para 20, 1 para 25, 1 para 100,
que não importa, vai estar sempre representando esse quadriculado com a dimensão proporcional a 15 por 15 centímetros, tá? Então, aqui estamos com esse hatch 15 por 15 e eu botei um cinza clarinho, porque esse cinza clarinho vai ser as cores dessa linha desse quadriculado, tá? O fundo, eu não botei nada para ele poder puxar essa cor que está aqui em cima, tá? E o padrão de corte, sinceramente, nem precisava configurar, porque é como esse material vai ser representado quando ele estiver sendo cortado, tá? Mas um porcelanato com 1 centímetro, na hora da impressão, não vai dar nem para ver o material em corte, né? Mas tudo bem, deixa ele aí. Na aparência, vocês estão vendo que está com uma exclamação aqui, mas é porque ele perdeu a configuração, né, da ligação, da onde está essa imagem, tá? No nosso projeto, no nosso computador. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, aqui em cerâmica, eu posso puxar uma cor, tá? Que aí eu posso representar uma cerâmica simplesmente com uma cor, ou eu posso puxar uma imagem. Quando eu puxo uma imagem, eu clico nesse nome que está escrito aqui, eu vou no meu computador procurar aonde está essa imagem. Está ela aqui, tá? E aí eu vou dar um OK. Ele já mudou aqui, ele não está mudando exclamação, mas depois se abrir e fechar o Revit, ele desaparece com essa exclamação. Mas aqui, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas ele já está com um quadriculadozinho aqui, tá? Desse nosso material. Talvez se a gente enxergar assim, não sei se vocês estão enxergando, está dando para ver que tem um quadriculado aqui? Um quadriculadozinho? Então já é o nosso material verdinho, tá? Vou voltar aqui para a forma de visualização em parede. E esse padrão de liberação que está aqui é uma imagem que a gente coloca de um quadriculado, tá? Simplesmente para representar o tamanho de um rejunte do nosso projeto, tá bom? Deixa eu zerar isso aqui. Pronto, concluído. Aí, olha só, o que acontece? Como a gente não tem hábito de utilizar o render aqui dentro do Revit, essa aparência, na verdade, nem importa muito. A gente nem precisa ficar se prendendo muito a configurar isso aqui, caso você não vá usar o render. Se você usa o render do Revit, aí sim você tem que configurar a aparência do material. Senão, você pode só se prender a configurar a parte gráfica de todos os materiais, tá bom? Vou dar um OK aqui, né? E um OK, então, para qualquer edição que eu tenha feito. Então, agora, a gente viu ali como é que mexe nos materiais e eu vou, no próximo vídeo, aplicar esses materiais em cada parede.